Olá, muito boa noite para você que está aqui acompanhando a gente, o começo dessa última episódio, né? Esse último episódio dessa nossa semana de agilidade, onde a gente trouxe para conversar com a gente, né? Referências, né? Empresas que são referência em agilidade, né? E empresa e pessoas, né? Empresas e pessoas que são referência em agilidade no mercado nacional, né? Só relembrando, na segunda-feira a gente trouxe o pessoal da Magalu, né? Na terça-feira a gente trouxe o pessoal do Itaú para conversar com a gente sobre agilidade, transformação digital e todo o processo que eles estão passando lá dentro do Itaú. Na quarta, né, aquela conversa super legal com o pessoal da Ambev, com a Raquel e com o Luan. Ontem a gente recebeu o Abdala da TOTUS também, né? Discutimos muita coisa bacana. E hoje a gente tem uma empresa que, pelo menos para mim, né, eu tenho um carinho particular por ela, né, por essa empresa, porque foi a empresa que me introduziu a esse mundo de agilidade, né? Foi ela quem o primeiro contato, né, que eu tive com o termo agile, né, foi através dessa empresa, através de um videozinho muito bonitinho que eles produziram. Eu até postei hoje no meu LinkedIn que eles produziram em 2007, se eu não estou enganado, e até hoje a musiquinha fica na minha cabeça, e foi muito legal. E só começando aqui, né, a trazer os nossos convidados de hoje, né? Hoje a gente traz uma empresa, como eu falei, então, muito especial para mim, que é a ThoughtWorks. Né? A ThoughtWorks é uma consultoria muito renomada e muito conhecida, né, no mundo inteiro, e tem, eu diria, expoentes, né, de tecnologia no teu quadro, dentro do quadro, né, deles. Martin Fowler talvez seja um deles, mas tem vários outros aí que são chave, né, no mundo tech aí que a gente tem navegado. E queria dar meu boa noite aqui, ó, Alexandre Araújo falando boa noite com calor de meio-dia. Pois é, Alexandre. E o calor do meio-dia fez uma vítima aqui no nosso quadro, né? Hoje eu vou conduzir a conversa sem o brilhantismo do Alexandre Magno, que está com problemas de calor, né? Esse calor, curiosamente, fez uma vítima aí, mas, ó, o pessoal, bicho, no Rio de Janeiro, a Márcia do Rio de Janeiro aí também comentando que eu fico imaginando, se em São Paulo tá esse calor, eu imagino o Rio de Janeiro, né? Como é que deve estar. Tá. Mas vamos trazer para a conversa aí os nossos convidados e convidadas de hoje. Eu queria começar trazendo aqui na tela a Bárbara Sanches. A Bárbara, ela é lead de transformação digital lá na TW, na ThoughtWorks. Tudo bom, Bárbara? Boa noite. Boa noite, pessoal. E junto da Bárbara aí representando o time da TW, né, para bater esse papo com a gente discutir um pouquinho dessa trajetória, um monte de tendências, né, de agilidade, tech aí. A gente traz também o Alfredo Segundo. Vai entrar aqui na tela isso, aqui embaixo o Alfredo, e o Alfredo ele é Account Technical Principal lá na TW também. Tudo bom, Alfredo? Boa noite. Tudo bom, Adriano? Tudo tranquilo. Boa. E junto da gente aqui, né, também o Jameson fazendo a interpretação aqui pra gente, lembrando, né, deixando essas conversas mais acessíveis e que mais pessoas possam consumir esse conteúdo tão bacana que a gente está trazendo para vocês. E o meu agradecimento também para vocês que estão mandando mensagem aí, ó, a Gabriela Marques, né, dando boa noite dela, encerrando essa semana de aprendizado, semana incrível, e tá incrível mesmo. E o papo de hoje não tá para menos incrível, muito pelo contrário, vai ser tão incrível tanto, porque como eu vinha falando, né, a TW, né, a ThoughtWorks, ela é referência, pelo menos para mim e por todo o mercado, né, com relação à agilidade. E como eu falei, né, foi onde eu ouvi o termo agilidade, agile pela primeira vez. Então é uma empresa que tem muita história para contar, tem muita riqueza aí de contexto, né, para trazer para a gente. E uma das coisas que é muito forte, né, lá na TW, é a questão das tendências que eles acabam trazendo para dentro do mercado. E uma dessas foi até citado pelo Luan
da Ambev, e por sinal, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Luan, ele passou durante um bom tempo pela TW, né? Então ele tem o pedigree aí da TW também, e ele citou, né, com relação à maturidade que a Ambev, fazendo o link então com a conversa, a maturidade que a Ambev tem, né, ou está tendo, né, nessa evolução de agilidade deles. E a TW, né, por ter uma consultoria também, né, vivenciar, né, esse mundo, esse ambiente ágil em diferentes empresas, em diferentes contextos, pode trazer, eu queria trazer, né, também essa visão do Alfredo e da Bárbara com relação a essa maturidade, fluência, de agilidade e ter um pouquinho da visão deles de como que eles estão vendo, né, hoje o mercado brasileiro nesse contexto de agilidade com relação à maturidade. Estamos maduros? Fazendo a pergunta direto, né, na jugular, né? Estamos maduros o suficiente em Agile hoje ou não, ou nunca ficaremos maduros o suficiente, né? Ou fluentes o suficiente em agilidade. Joguei a bomba e saí correndo, Bárbara e Alfredo. Tá, acho que eu posso começar falando um pouquinho dessa parte de fluência, o que a gente entende que é fluência. A gente até brinca, assim, por exemplo, quando você vai para a França passar um final de semana, você precisa saber 2, 3 palavras, oi, tchau, comida, o máximo, assim, né, que você precisa saber. Quando você vai para ficar 6 meses com a sua família, às vezes você precisa saber um pouquinho mais, né, do que aquilo que eu um pouquinho fácil. E quando você vai morar, é outro nível de fluência, né? Então, isso muito da pessoa. E é a mesma coisa que acontece com empresas. Nem sempre a gente precisa chegar no nível mais alto de fluência. A gente não precisa ser fluente em francês para passar um final de semana lá, sabe? Então, é algo que a gente tenta entender. A gente tem uma ferramenta aqui de fluência de digital mesmo, que é justamente ajudar as pessoas a entenderem. Aqui. Eles querem ajudar realmente a entenderem se você quer chegar ali naquele nível de fluência do francês, ou se você não precisa, sabe? Você consegue ficar ali um pouco mais embaixo. Então, a gente tem, geralmente a gente faz uma avaliação com as empresas, até estou em uma avaliação dessa no momento, justamente da gente entender, assim, olha, onde você está e aonde você quer chegar, onde você precisa chegar. E aí, nem sempre, igual você acabou de falar, né? Nem sempre a gente precisa chegar lá no final e ficar todo mundo entregando o software a 2 minutos, cada 2 minutos você faz um deploy. Às vezes nem todo mundo precisa disso, né? Então, é um pouquinho assim, a gente entender o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, e onde a gente está hoje e o que eu preciso para fazer para chegar onde eu quero chegar, né? E quando a gente fala, né, nessa fluência, Bárbara e Alfredo, o que é, quando você mesma falou, né, Bárbara, poxa, eu estou num processo de avaliação agora dessa fluência, o que é analisado, né, que critérios são olhados, né, para saber o que posso melhorar, o que não faz sentido eu melhorar, porque esse é um ponto muito importante que a gente está verificando ao longo dessa semana, né, que muito se fala da agilidade de caixinha, né? Mas nem tudo coloca isso daqui na tua empresa que pronto, vai dar certo e assim. Mas acho que precisa muito ser analisado os contextos, né? E quando você vai para dentro de uma empresa e vai analisar o contexto dela para saber se isso daqui cabe, isso daqui não cabe, aqui cabe isso daqui, vamos fazer esse ajustezinho ali. O que é analisado? O que é avaliado dentro das corporações? Geralmente a gente olha alguns fundamentos, mas basicamente, assim, resumindo bem, a gente olha maturidade de processo mesmo. De novo, é a fluência, sabe? Então, o quão é comum aquilo para mim. Então, a gente fala muito de carga cognitiva nos times. Então, por exemplo, eu estou num time, eu preciso fazer um deploy. O quanto é difícil para mim fazer isso? Sabe? Será que eu vou para casa à noite pensando, putz, tem um deploy hoje à noite, vão me ligar às 3 da manhã? Sabe? Esse nível de fluência que a gente quer entender onde a empresa quer chegar. Então, se eu
não tenho preocupação, eu subo às 2 da tarde, no meio do pico da tarde, eu subo um deploy sem ter muita preocupação, é algo que a gente quer chegar, né? Ou deveria querer chegar. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente olha algumas coisas, como que a empresa usa dados para tomar decisões dela, né? A gente precisa aprender muito com as nossas clientes e entender o que elas trazem para a gente. A gente olha o modelo operacional da empresa, como que funciona o dia a dia, como que é tomada decisão de budget mesmo, sabe? Eu tenho esse dinheiro e como que eu divido ele em produtos ou em projetos, né? E como que é feita essa decisão. A gente olha a parte de cultura de engenharia também, né? Que eu já falei um pouco aqui, eu vou subir uma coisa em produção, quão fácil, quão difícil é isso para mim. A gente olha a parte de plataforma também, toda a parte bem técnica, né? E, por último, mas não menos importante, a gente olha a parte de produto também. Qual é a experiência do seu usuário, sabe? A gente tem que pensar na experiência inteira, né? Porque se eu tenho um aplicativo ou um site, alguma coisa, eu tenho que entender toda a experiência. O que me levou a entrar naquele site, até eu chegar e conseguir comprar ou terminar aquela minha jornada de experiência. E eu preciso entender o quanto que isso está ligado com a estratégia da empresa, quão é madura essa parte de ligação de uma entrega de negócio à estratégia que está lá em cima na visão da empresa, sabe? Aquela que você acha no site da empresa, assim. Então, quanto que está conectado isso? E uma coisa que eu adicionaria ao que Bárbara falou, assim, e conectando com uma coisa que tu falou antes da tua pergunta, assim, quando a gente constrói esses modelos de maturidade, o objetivo não é colocar a empresa dentro de uma caixinha, como tu falou. Não existe uma receita que vai resolver todos os seus problemas, assim. Então, a ideia é que a gente consiga analisar o contexto daquela empresa, daquele engajamento, para que a gente consiga identificar que coisas a gente pode melhorar. A Bárbara usou como exemplo, por exemplo, frequência de deploy. É uma medida que a gente costuma olhar bastante. Mas a frequência de deploy, por exemplo, do Facebook e o sistema de ponto da minha empresa não precisam ser a mesma. E os dois são software e os dois são empresas de software. Então, aquela coisa de analisar o contexto, entender o que o negócio precisa, sabe assim? Entender qual que é o valor que você está, que valor que você entrega e por que você está fazendo aquilo, é o mais importante do que definir um processo rígido, um processo encaixotado que veio de algum lugar. E dentro desse processo, né, dessa fluência que a empresa vai ganhando de agilidade, muito também se discute, a gente fazendo aqui um bingo, né, a cartelinha de bingo de palavras-chave, né, transformação digital, transformação ágil e tudo mais, muito, e customer centricity, né, muito se discute tecnologia como transformação digital. Vou fazer transformação digital aqui na minha empresa. Não, vou botar um monte de tecnologia aqui, né? Mas acho que bate muito com isso que vocês falaram, né? Que não é a tecnologia por tecnologia, né? Acho que é um pouco a tecnologia naquele contexto. Faz sentido? Poxa, aqui faz sentido você poder fazer deploy a cada 2 minutos? Aqui talvez não faça. Nesse daqui talvez faça mais. Nesse daqui mais ainda. E essa evolução, né? Mas eu queria explorar um tema com vocês, Bárbara e Alfredo, indo nesse sentido da tecnologia, né? Quando se olha práticas, né, no dia a dia das empresas mesmo, né, de que ágeis, né, quando eu falo práticas ágeis, né, no dia a dia das empresas, e desde o básico, do tradicional, dos reviews, dos sprints, lá do tradicional do Scrum, mas também outras cerimônias, né, que possam ser usadas e outras atividades de engenharia, que é aí que eu queria caminhar. O que vocês têm enxergado atualmente nessas práticas de engenharia, nessas tendências de engenharia, como sendo pontos relevantes, né, no ponto de vista da TW, né, no ponto de vista da ThoughtWorks, e aí é onde eu vou querer chegar, como que essas atividades impactam os resultados dos negócios, tá? Então, é isso que eu queria começar a explorar isso daqui com vocês, né, na conversa, né, as práticas e os resultados que essas práticas, de alguma forma, podem trazer para os negócios.
Tem um livro que chama Dora, chama Accelerate, na real, o livro, mas é feito pela Dora, que ele fala muito disso, assim, sabe? Ele faz uma ligação entre o quão estável é seu produto, ou quão rápido você consegue a produção, e a sua contribuição ao negócio. Então, eles fizeram vários anos de estudo, para mostrar que a relação era direta, né? O tanto que, imagina, se eu tenho uma ideia, e eu acabei de definir toda aquela ideia com o meu time, está pronta a ideia, e eu passo aquilo para o time. A partir daquele momento, eu parei de ganhar dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro, na verdade, né? Porque a ideia já existe, ela está no mercado, e ela pode ser roubada, né? Porque se eu demoro uma semana mais que o meu competidor, eu já perdi o mercado, né? Então, o quão é importante você ter as pessoas que são criativas, que vão ter essas ideias, até os times de tecnologia mesmo, que vão ter essas ideias, e o quão rápido você consegue executar, né? Então, o time to market, né, que a gente chama, o tempo que você demora para chegar ao mercado, é muito importante, é o que consegue definir, ainda mais quando, gente, eu tô no meio do mato, então vai ter barulho de bicho aqui, mas aquilo que vai definir o sucesso ou não da sua empresa, sabe? Se eu demorei uma semana a mais, porque eu fiquei brigando com o meu time de desenvolvimento, que eu mudei o escopo, e não sei o que, aquelas briguinhas que todo mundo conhece, é uma semana que meu competidor entrou na frente, usou e colocou, é uma semana que eu perdi de ter lançado um produto legal primeiro, e de ter aquela fatia do mercado para mim primeiro, né, e as outras pessoas serem as que estão copiando, quando na verdade eu tive a ideia primeiro, sabe? Então, é bem isso, sendo bem simplista assim, né, mas a gente consegue pegar dados técnicos mesmo, sabe? De quantas vezes eu fiz deploy em produção num mês ou numa semana com resultados da sua empresa, sabe? Então, aí você consegue fazer uma ligação bem direta mesmo. Tem uma ligação assim, eu não consigo, meu servidor cai, ou meu serviço cai, o serviço que eu tenho em produção cai, eu demoro 2 dias para conseguir subir, sabe? Tipo, isso vai impactar totalmente o seu negócio. Então, até isso, assim, o tempo que você demora para recuperar, quanto você vai à produção, então, são 4 métricas são fundamentais para você chegar nessa, né, e conseguir medir o quanto que você está preparada para atender o seu negócio mesmo. E pode falar, eu só queria comentar que foi super legal uma coisa que tu falou na tua pergunta sobre querer usar ferramentas e tecnologia para resolver o problema. Assim, né? E, em geral, o problema não é a tecnologia. Se a gente voltar lá para o Manifesto Ágil, uma das primeiras coisas que ele fala lá é pessoas antes de processos. Quem faz essas coisas acontecerem são as pessoas. Então, uma jornada de maturidade ágil, ele é muito também uma jornada de mudança de cultura dentro daquela corporação ou daquele grupo de pessoas que está querendo trabalhar com esse tipo de coisa, né? E tem uma coisa que eu costumo dizer bastante nas clientes quando eu chego para conversar e entender o que é o problema, assim, né? Que digitalização do seu negócio não é se tornar um negócio digital. Digitalização e negócio digital não são a mesma coisa. Então, digitalização é você jogar dinheiro e tecnologia para fazer aquela coisa acontecer. Se tornar um negócio digital é que é aquela mudança de cultura e aquela mudança de mentalidade que precisa acontecer para que a gente consiga ter um negócio com menos fricção e que todas essas coisas que Bárbara já falou aí, né? Tipo, de conseguir entregar mais rápido, ter um lead time mais curto, todo esse tipo de coisa. Gostei muito dessa observação. A frase. Acho que um dos takeaways da conversa é essa frase, viu, Alfredo, sobre digitalização e ser digital. Gostei. Achei fantástico, achei fantástica mesmo. E bate muito, sabe, com o que a gente tem percebido, a gente tem visto, a gente tem discutido, né, ao longo dessa semana. E um dos pontos, né, que eu gosto muito da TW é com relação ao pioneirismo e a influência, né, que a TW tem com relação ao mercado. Pioneirismo, como eu falei, poxa, foi uma das primeiras empresas a trazer essa questão de agilidade, agile, lá muito tempo atrás.
E por conta desse pioneirismo, né, toda a influência que a TW tem, né, de mostrar, e por conta da experiência, né, de mostrar, olha, essa prática é boa, essa prática não é, essa prática funciona, puxa, eu acho que vale a pena experimentar essa prática. Eu imagino que vocês já tomaram muitos tombos no dia a dia de vocês, né? Já passaram por muitos perrengues, muitas coisas que vocês mesmos experimentaram e não funcionaram, deu errado. Eu queria que vocês contassem, o público, né, na verdade, que está aqui com a gente, né, eles têm essa vontade, né, de saber, além das coisas bonitas, né, que boas, que funcionaram, é saber também, mas o que não funcionou no dia a dia? Então, os cases de falhas e insucessos que vocês podem compartilhar, olha, a gente já viu, por exemplo, muita gente tentando fazer essa prática aqui num contexto que, olha, não cabia isso daqui, né? Ou já tentaram colocar isso daqui, puta, de cima para baixo e não funcionou. O que vocês veem como as maiores falhas, né, desses projetos de agilidade no dia a dia aí que vocês estão acompanhando nos projetos que vocês estão envolvidos? Posso ir primeiro? Tá. Uma coisa que a gente faz, a gente tem um grupo que chama TAB, que é um board de tecnologia mesmo, da ThoughtWorks. Eles se encontram 2 vezes por ano e geralmente tem uma pessoa de cada região, uma ou mais pessoas de cada região, justamente para conversar o que aconteceu nesses últimos meses, que foi legal, que funcionou, em questão de tudo, tá? Ferramenta, técnica. Então, assim, a gente senta naquela sala, né, aquele grupo, e agora não mais presencialmente, né, depois Covid, mas essas pessoas se juntam e conversam mesmo, o que foi legal, o que não funcionou, ou o que a gente está testando, tá vendo que tá legal, mas, sabe, a gente não sabe ainda, a gente não tem muita certeza, porque a gente não espera ter todo o sucesso do mundo para depois falar de alguma coisa, né, mas a gente tem algumas coisas que a gente está testando e tá tendo uns resultados aqui, então dá para testem com cuidado. E a gente lança isso 2 vezes por ano, que é o radar tecnológico da ThoughtWorks, chama Tech Radar, né, em inglês. E ele fala justamente disso, assim, de ferramentas ou coisas que não funcionaram, e a gente fala, não está funcionando, por favor. Se você puder, pare de usar, ou não comece um projeto novo usando isso, né. Pois é, voltando novamente ao início da conversa, assim, é super importante entender as tendências que a gente fala no radar como sugestões dentro de um determinado contexto, né? É difícil você fazer uma cartilha do que funciona e que não funciona, independente do contexto, por causa dessas várias coisas que a gente já falou aqui, assim, né? Mas na minha carreira, assim, eu me deparei com alguns muros, assim, que são super problemáticos nessa jornada de maturidade ágil, né? E por essa característica de ser uma mudança cultural, de ser uma mudança de mentalidade, quando você vai implementar uma mudança dessa em algum lugar, você precisa ter alguém que está bancando aquela ideia. Isso não é uma coisa que vai acontecer assim, eu, Adriano e Bárbara aqui, a gente se junta, vamos ser ágil. Vocês podem até conseguir no contexto de vocês ali, no time de vocês, mas o time de vocês vai esbarrar em toda uma estrutura de corporação que vai te inibir de você tentar fazer as coisas daquela maneira, sabe? Então, por exemplo, eu não posso querer fazer um deploy a cada 2 minutos se eu preciso assinar no papel uma via dizendo que eu vou fazer um deploy. Saca? Então, para mim, esse é o principal, assim. Você precisa ter alguém comprando essa ideia, você precisa ter alguém não sei se vocês têm essa gíria aí em São Paulo, mas com as costas quentes, que possa bancar assim, sacou? Porque se não tiver, você pode até tentar, mas na minha experiência costuma não ir muito longe.
E é muito legal porque ontem, conversando com o Abdala da TOTUS, ele citou alguma coisa muito parecida, né? Que acho que um dos principais desafios é justamente como fazer o convencimento, né? De pares, patrocinadores, stakeholders, seja lá o nome que você quer dar, né? Mas de todo mundo que está no meio dessa história. Mas como que você convence as pessoas que são relevantes, né? Nesse contexto, de que, não, naquele contexto, de que, meu, vamos fazer um deploy em 2 minutos, né? Que abordagem, né? Quando vocês chegam numa corporação que as coisas precisam, olha, você enxergou que isso, se a gente fizer o deploy contínuo aqui, a entrega contínua aqui vai ser fantástico. Mas que abordagens que vocês usam, né, Alfredo e Bárbara, para sensibilizar, né, esses clientes para adotar, né, essas práticas? E muitas vezes, né, lembrando, é uma consultoria, né? Eu imagino você está chegando num ambiente que você não estava e mexendo ou mudando, né, aquele ambiente. Então, aí já começa a tocar, né, na cultura, na abertura a feedbacks, na abertura a mudanças que as pessoas vão ter. Mas como fazer esse processo de convencimento lá dentro dessas organizações? Assim, a gente costuma dizer que a gente não consegue fazer nenhuma transformação em qualquer nível para alguém, sabe? A gente não consegue chegar no cliente e fazer tudo para ele e ir embora, sabe? A gente não consegue. A gente precisa fazer com a cliente. Isso é muito importante porque essa parceria, ela precisa acontecer, sabe? Porque é o que o Alfredo falou, é uma mudança de mindset. Eu não consigo, tem até um tanto que eu consigo ir, né? Então você consegue, começa a ter pareamento no seu time, sabe? Você começa a ter suas dailies, você começa a ter retro, você começa a ter algumas coisas que você consegue ter um feedback um pouco mais rápido do seu time, não é nem questão da cerimônia em si, mas é de ter esse feedback, de conseguir mudar o mindset, mas chega num momento que você para. E até nesse modelo nosso de fluência, ele justamente fala, assim, o tanto que quando você está num nível e você quer passar para o outro, você não consegue ir muito longe sem uma mudança organizacional, né? Então, eu não consigo, sabe, chegar no final dela e ter deploy a 2 minutos se eu não tiver mudança na organização, onde eu tenho, por exemplo, uma plataforma que me atende e eu consigo só usar essa plataforma. De novo, eu acho que eu fico igual um disco quebrado, assim, falando da carga cognitiva, eu falo com o disco com todo mundo. É muito difícil, sabe, essa carga cognitiva, esse peso que você tem de subir algo e eu tenho que falar com não sei quem, tem que assinar um documento, e eu já vi, viu, gente, realmente você tem que criar um ticket, pedir autorização, aí o gerente da área aprova o deploy para daqui a uma semana, para você, sabe, tipo, então é muito complicado fazer, então é muito doloroso o processo. E você não consegue quebrar esse processo sem ter uma mudança organizacional, né? E a gente pode chegar lá na empresa, começar a trabalhar de um jeito, e se a empresa inteira tiver de outro, a fricção vai acontecer. Então, por isso que eu falei que uma das coisas que a gente vê é o modelo operacional, que é justamente a gente não ter esse tanto, a gente chama de handoff, né? É eu pegar um trabalho e passar para você, aí outra pessoa passa para o outro, aí outra passa para o outro, até chegar lá em produção daqui a uma semana, sabe? Eu lógico que estou dando um exemplo mais simples, mas esse processo de decisão que não traz autonomia para o time, né? Ele quebra a perna mesmo do ágil, sabe? Você não consegue ir muito longe. Não adianta você ter 1 milhão de processos e ferramentas, etc., sendo que o time não consegue subir alguma coisa para produção, ele não consegue, sabe, tomar uma decisão pelo produto mesmo, sabe? É tão afastado do negócio que a gente brinca assim, eu tenho que colocar um botão na tela, eu tenho esse botão é vermelho e eu quero que clique e fique verde. Aí a pessoa pergunta, por quê? Não interessa, faço. Isso, sabe, mata a autonomia do time. A pessoa não consegue, às vezes ela tem uma solução, inclusive, bem mais simples para aquele problema, que ela poderia ter te ajudado com isso, né? E explicado, e a gente chegar no oásis de qualquer desenvolvimento, que é você desenvolver bem menos e entregar mais valor, né? Então, as pessoas têm que entender, assim, que existe uma diferença muito grande de quantidade de card que eu entrego, sabe, quantidade de história que eu consigo fazer e entregar no final de
Sprint, tem gente que ainda usa sprint, né? Então, no final de uma sprint, eu entrego, sei lá, 30 cartões. Então, assim, eu entreguei o valor, a cliente consegue usar, sabe? Elas estão sendo... Qual que é o feedback em produção, sabe? Às vezes eu subi uma funcionalidade muito legal que ninguém acha no site, ninguém usa, e ninguém sabe. Ninguém queria. Nem queria, nem sei para que é isso, é aquilo tá só me irritando ali no cantinho. Então, sabe, é isso, você conseguir esse feedback bem rápido. E se você precisar de 2 semanas de assinar papel e etc., não vai conseguir, né? Não vai chegar nunca nessa agilidade mesmo no negócio, né? Na tua pergunta, Adriano, teve uma coisa interessante, assim, que quando eu falei de assinar o papel, eu estava lembrando de um engajamento muito específico. Tem um companheiro nosso da TW, que chama Marco Baltas, e eu estava com ele nesse engajamento. A Bárbara tá rachando o bico ali do lado, eu nem sei o que vem pela frente, mas deve ser bom. Medo, sendo Baltas, eu tenho medo. Quando você chega num lugar desse, assim, e que tem essa cultura do 2 vias, papel carbono, esse tipo de coisa, isso, em geral, tá ali porque em algum momento deu errado. Alguém tem a responsabilidade daquilo dar certo e aquela pessoa não confia no time ou no grupo de pessoas que precisa fazer aquilo. Então ela fala assim, antes de tu botar em produção, tu traz aqui e tu assina um papel para tu me garantir que isso funciona. Isso não chega lá do nada, essa coisa. Assim. Tem motivos por trás disso. E nesse engajamento que eu estava com o Walter, a gente percebeu esse tipo de coisa. E uma das técnicas que a gente usava, a gente chamava de desenvolvimento de guerrilha, era, por exemplo, tinha esse papel que a gente precisava assinar. O que a gente fez? A gente automatizou o processo de deploy para que dentro da própria aplicação eu tivesse um link que gerava automaticamente esse relatório. Então, perde o sentido, concorda? Perde completamente o sentido, porque a pessoa vai chegar lá, tá, entendi. Entendi o que está acontecendo aqui, sabe? Então a gente fez um script lá que pegava dados do Git, pegava dados do sistema da gente de gerenciamento de cartão, e colocava tudo junto e descrevia lá. Então, quando você está num ambiente que está passando por essa jornada, você precisa ter empatia com as pessoas para entender a dor delas. Ninguém está querendo fazer aquela coisa porque é chato. Tem um motivo, sempre tem um motivo, sabe? Então, novamente, pessoas antes de processo. Olha para as pessoas. As pessoas estão lá contigo. Né? E a gente tem a tendência, né, a querer achar que o processo vai resolver todos os problemas. Né? O processo é quem vai causar a menor fricção, sabe, tipo, na operação. Mas porque o processo funciona, o processo é ordenadinho, o processo é organizadinho. Aí na hora que você vai olhar, é um pouco do que a Bárbara falou, eu gostei muito do que ela falou, né? Na hora que você vai olhar, você tem 50 handoffs ali no meio do processo, que se você tirar nem na metade, tipo, uns 80% daqueles handoffs no meio desse processo, na hora que você vai pôr a lupa ali para olhar, né, que eu acho que deve ser uma das coisas que vocês fazem muito, né, nos clientes de vocês, você olha e fala, não precisava ter isso, não precisava ter isso, não precisava ter isso, não precisava fazer isso. Aí a gente já começa a cair na questão do Lean, né, das coisas serem mais enxutas e tudo mais, mas eu acho muito bacana. E o pessoal está comentando aqui, né, o pessoal gostou, Alfredo, de muitas coisas que vocês falaram, né, então, ó, o comentário aqui do Alexandre Chagas, agora há pouco, né, que Alfredo, você foi cirúrgico, né, um pouquinho mais para trás, né, com relação ao patrocínio, né, para fazer nessas mudanças estruturantes, e depois o Bira, né, o Bira Filho também um pouquinho mais para trás também falou, que você pode ter o melhor método, a melhor tecnologia, mas de novo, por trás, de novo batendo no que o Alfredo falou, né, são pessoas, né, você pode ter o melhor processo, né, mas no fundo, por trás, tem as pessoas ali fazendo acontecer. E as pessoas fazendo a tecnologia acontecer, né,
para dar essa alavancada dos negócios, para entregar o resultado, para entregar o valor para os clientes. E eu queria explorar com vocês, Bárbara e Alfredo, com relação à tecnologia e tendências de tecnologia dentro de contextos e ambientes ágeis. Quais são os principais desafios, né, que vocês enxergam na hora de melhorias, né, que vocês podem enxergar, né, na operação da empresa e com relação à tecnologia? Então, por exemplo, a gente falou muito de, poxa, vamos colocar uma entrega contínua aqui, mas além da entrega contínua, que outras oportunidades que vocês veem pouco exploradas ou inexploradas de implantação, né, de tecnologia dentro das corporações, ou até mesmo, indo para um outro lado, mal exploradas ou exploradas em excesso, e que, talvez, gente, precisamos ter mais cautela com isso daqui? Eu não sei, assim, acho que de cabeça, acho que penso em coisas que às vezes são institucionalizadas, não sei nem falar a palavra, mas são definidas como regra dentro da empresa e ninguém sabe bem o porquê, né? Aí, por exemplo, eu posso chegar e falar, a partir de amanhã tudo aqui é Java. Ninguém usa mais nada. Ninguém vai poder usar outra linguagem, não importa o que for. Às vezes eu tenho porque todo mundo sabe quanto que o Java é verboso, né? Então eu posso chegar e falar, não, eu tenho que escrever 600 linhas de código para resolver isso, com outra linguagem eu resolvi em 2, mas não interessa. Aqui na empresa a gente só usa Java. Não fala mal de Java. Eu gosto de Java. Pode parecer que não, mas eu gosto de Java, gente. Mas imagina, tipo, então eu tenho aquilo, eu sei que existe uma outra linguagem, ou qualquer outra coisa, uma tecnologia que atende muito mais, mas não, tem uma regra da empresa que todo mundo sabe Java e todo mundo só vai usar Java, sabe, umas coisas que eu acho que as pessoas precisam um pouco de abertura para entender que não é toda tecnologia que vai resolver todo o tipo de problema, sabe? Acho que Java é um exemplo bem simples, mas que é você analisar, assim, o que eu estou querendo resolver, sabe? Acho que às vezes a pessoa esquece muito do problema e já quer vir com a solução. Isso não é nem só em tecnologia, tá? Em negócio, muita gente faz, eu sou muito da área de negócio também, mas eu penso que a gente faz muito isso, a gente esquece do problema e já pula para uma solução que às vezes você pega um canhão para matar uma mosca, assim, sabe? E às vezes não tem muita necessidade. Mas eu acho que o Alfredo tem muito mais exemplos do que eu. Pois e uma coisa que eu esqueci de falar antes, assim, é que só a automatização do processo, ela também não vai resolver a questão, né? A corporação precisa confiar no resultado do teu trabalho. Então, essa automatização, ela precisa ver junto com as práticas que a Bárbara estava falando lá no começo, práticas de engenharia que tragam confiança para esse processo. Por exemplo, você tem uma aplicação que está testada, que você consegue garantir o comportamento. Então, é muito menos provável você ter um erro em produção. Então, aquela pessoa lá do board que te pediu a assinatura, ela vai começar a confiar mais em ti. Mas, voltando à tua pergunta de tecnologia, assim, quando tu falou, uma das coisas que eu lembrei, assim, é que as nossas clientes estão vindo muito para a gente para falar sobre data. Big Data, Machine Learning, chegando muito isso, assim, né? Porque quando os negócios começam a ficar digitais, eles começam a gerar uma quantidade de dados enorme e que eles podem tirar proveito daquilo, né? E uma coisa que eu tenho escutado, assim, que tem começado a ficar mainstream, é um conceito chamado Data Meshes. E basicamente, Data Meshes é uma arquitetura que é aplicada em um determinado contexto. E o contexto qual que é? Imagina que você é uma empresa, sei lá, de advertisement, e você coleta comportamento dos usuários na internet. Você pega aquele logo no Facebook, logo aqui, logo lá. Se você leva isso para uma escala do Brasil inteiro, são 200 milhões de pessoas. E se cada pessoa tem 10 interações por dia, são 2 bilhões de interações por dia. Né? Então, isso começa a crescer de uma maneira desproporcional, assim. E, em geral, como se costumava fazer, você criava um puta data lake lá, você colocava aqueles dados não estruturados dentro do data lake e começava a extrair a informação dali. Só que quando essa sua infraestrutura cresce, chega uma hora que vai ficar muito difícil
você ter a empresa inteira com um ponto único de falha. A empresa inteira com um ponto único de gargalo. E a empresa inteira tendo que usar aquela coisa da maneira que foi definida por alguém que nem está aqui no meu contexto do problema que eu estou resolvendo. Então, isso cria um engessamento muito forte nos dados. E, por exemplo, você quer mudar as estruturas dos dados? Não, mas fulaninho do setor de RH precisa dos dados desse jeito. O que eu faço com isso, né? Então, o Data Mesh é uma proposta de uma colega nossa do Escritório de São Francisco, a Jamac, de uma arquitetura distribuída para esses dados e que permita com que você possa consumir esse dado de uma maneira mais ligada ao negócio da empresa, aquele contexto, aquele bounded context ali daquela empresa, muito mais do que orientado à tecnologia, né? Porque quando você quer que todo mundo consuma de um data lake, eu não quero saber que eu tenho um data lake. O que eu quero saber é que eu tenho os dados de usuário e o comportamento dele na web. E eu quero consumir isso de um jeito que faça sentido para mim. Então, tem vários artigos e apresentações que a Jamac já fez sobre esse assunto aí. E é uma coisa que eu venho vendo muito forte, assim, que nossos clientes já passaram pedindo para a gente construir coisas de data, agora eles vêm, eita, agora a gente não está conseguindo mais lidar com isso aqui, o que é que a gente faz? Né? Então, Data Mesh é uma coisa que eu estou vendo muito forte, assim. E dentro, lembrando aqui agora do modelo de fluência, né, de vocês, lá dentro tem eu lembro que tem uma caixinha ali que eu queria caminhar para esse ponto, que é a caixinha da cultura de engenharia, né, e, boa, tem até aqui, ó, o link depois para quem quiser conhecer, né, o modelo de fluência digital da TW, e essa caixinha de cultura de engenharia, né, o que está envolvido, né? Quais são técnicas, são práticas, o que vocês observam quando vocês olham, para a gente ter um modelo aqui de fluência bacana dentro dessas organizações, na hora que a gente olha para a engenharia, cultura de engenharia, o que é observado, o que é relevante, tá? Aí para vocês. Aí eu não sei quem é a melhor pessoa para me responder, a Bárbara, o Alfredo. Acho que tanto faz. Mas eu posso falar. Na real, assim, o que a gente olha bom, lógico, igual eu falei, tem vários níveis, né? Então a gente consegue chegar numa empresa e começar a entender coisas bem básicas. Então, por exemplo, quando eu falo de dívida técnica, quem não conhece o que é uma dívida técnica, eu vou explicar bem rapidinho. Eu faço alguma coisa e não tenho tempo de fazer aquela coisa direito. Então, eu tomo aquele risco de que eu realmente vou fazer ela daquele jeito, né? Não é uma gambiarra, tá, gente? É algo que eu não consigo fazer de um jeito perfeito ainda, mas aquele jeito ele vai atender, e eu tenho aquilo como uma dívida técnica. E uma dívida, ela precisa ser paga, né? E tem muita gente que deixa a dívida lá, deixa para o outro pagar, mas ninguém paga. Mas eu preciso pagar aquela dívida. E primeiro eu preciso entender qual é essa dívida, eu preciso saber qual ela é. Então, isso é uma das coisas que a gente olha logo no início bem básico, assim, do modelo de fluência, sabe? É entender o que esses times, eles estão entendendo a dívida técnica que eles existem, ela está controlável, sabe? Eu tenho tanta dívida técnica que para mexer hoje naquele sistema é um inferno, assim. Então, eu falo que vou mexer no sistema tal, no serviço tal, todo mundo começa a arrancar o cabelo, porque sabe que está cheio de gambiarra, está cheio de coisa que ninguém consegue mexer, mexe um lado, quebra o outro, sabe? Então, é um emaranhado de dívida técnica que a pessoa nem sabe que ela tem. Então, isso é uma das coisas que a gente começa a medir, ou não medir, mas observar mesmo, né? Então, a gente olha a segurança, se segurança é uma preocupação do time, como está a cultura de DevOps, não vou entrar muito em detalhe nelas todas, mas a gente chega até a entender se existe uma arquitetura de cloud, se a gente está fazendo testes automatizados, se a gente pensa na experiência também da pessoa desenvolvedora, né, que é uma coisa muito forte, que a gente tem a experiência da sua cliente mesmo, mas eu tenho também a experiência da pessoa desenvolvedora, que é isso que eu falei, você não consegue nem mexer numa coisa de tão ruim que ela tá, não tem plataforma pronta, então toda essa parte de experiência da pessoa desenvolvedora a gente olha também, se a gente tem
monitoramento, né? Se eu tenho monitoramento como código mesmo, sabe? Se eu consigo monitorar as coisas através de código. Então, são vários níveis, né, dessa fluência que a gente consegue medir, mas até chegar no nível de, sabe, arquitetura evolutiva. A nossa CTO, Rebecca Parsons, ela escreveu um livro sobre arquitetura evolutiva, gente, que é maravilhoso. Quem gostar de arquitetura, leia. Mas até entender se a minha arquitetura eu desenho aquele monstro ou não, se eu vou evoluindo ela, se eu uso aquela que a gente chama de fitness function, sabe? Que é algo que está protegendo as desenvolvedoras ou protegendo regras, e as desenvolvedoras conseguem conseguem evoluir muito mais um código, tendo aquelas regras prontas já para ela não conseguir fugir muito daquilo. Então, assim, a gente sabe, tem várias coisas que a gente olha, mas acho que, resumindo, assim, na parte de engenharia, seria mais isso mesmo. E o que eu adicionaria, assim, é, por exemplo, se eu fosse começar agora para olhar em algum lugar, onde eu começava, eu gosto muito de ir para o básico, sabe? A primeira coisa que eu vou olhar é, cara, você está testando o seu código? E por incrível que pareça, é das coisas mais comuns que a gente encontra, assim, códigos de aplicações críticas, gigantes, e quando você olha, não tem uma linha de teste. E o que acontece? Chega uma hora que ninguém sabe mais o que aquele monstro faz como um todo, porque aquela coisa cresce, e quando alguém vai mexer, vira um Jenga, sacou? Quando tu tira tu tem que... Será que se eu tirar esse palitinho aqui vai cair tudo, velho? E é isso que, tipo, essas práticas de engenharia têm um objetivo, sabe? Porque para você chegar em um patamar que você consegue fazer o seu delivery continuamente, como o Facebook faz, por exemplo. Eles fazem delivery continuamente. Inclusive, eles fazem delivery de feature para um tipo de pessoa e não para outro tipo de pessoa. Para você chegar num patamar desse, se você não partir lá do começo, de você testar o seu código, de você saber o comportamento do seu código, e de você conseguir ter segurança de, não, agora eu vou fazer um experimento aqui, vou apagar isso e fazer de novo. O teste está lá para te dizer o comportamento que aquela coisa precisa ter, sabe? Então, geralmente eu começo olhando para os testes, assim, e sempre costumo encontrar pouco. E tem um ponto legal, repara que a gente sempre volta para a raiz da agilidade, né? A agilidade raiz é o XP. O teste é o básico lá do Extreme Programming, né? É o fundamento, a pedra fundamental, uma das, né, pedras fundamentais ali do Extreme Programming. É legal que em 2020 a gente está discutindo um negócio de lá de trás como sendo a base e que ainda não é todo desenvolvedor, toda desenvolvedora que tem essa cultura, que tem esse conhecimento, né? E aí eu queria puxar, né, para caminhar aqui para o final da nossa conversa, Bárbara e Alfredo, no ponto de vista de vocês, pensando no profissional, na profissional que está entrando nesse mundo agora de engenharia e quer seguir, né, boas práticas, quer saber boas práticas, quais conhecimentos, seja boas práticas de engenharia, boas práticas de agilidade, mas quais habilidades e quais conhecimentos essa pessoa deveria se preocupar em adquirir, né, em ter, né, no ponto de vista de vocês? Que habilidades ela deveria tá correndo atrás agora? Olha, acho que para o bem de todas as pessoas analistas de negócio, eu diria feedback, assim, a primeira coisa. E, igual o Alfredo acabou de falar, teste é o primeiro feedback que você tem. Você sabe se o seu código está funcionando ou não. Então, é algo... Eu vou escrever algum pedacinho de código, eu já sei que aquele código vai me entregar, eu vou escrever o teste primeiro e pronto, sabe? Ele vai me entregar algo que eu esperava. E esse é o primeiro feedback, né? Aí você passa um pouquinho mais, você termina... A gente só trabalha com pareamento na Total, sabe? Então, sempre... A gente fala que a gente é bem carente, assim, a gente sempre tem que ter alguém com a gente fazendo alguma coisa, assim, sempre tem que parear, alguém pareando com a gente. Porque... E de vez em quando é triar, né? Chama de banca, assim. Sim, tem também. Então, assim, às vezes, eu, como analista de negócio num projeto, eu sento para parear com uma pessoa dev, assim, eu consigo ler código, então é um pouco mais fácil para mim, porque eu fui desenvolvedora
muitos anos, né? Mas, sabe, sento assim com a pessoa e tendo, tipo, o que isso aqui vai fazer, o que não vai fazer, sabe? Tipo, a gente consegue conversar sobre aquilo e já tem o outro feedback que é do meu par. Aí eu vou um pouquinho mais para frente, eu tenho o feedback da pessoa de negócio, sabe? Tipo, isso mesmo que eu queria e etc. E mais um pouquinho para frente eu tenho o feedback da minha usuária, sabe? Então, sempre volto pro feedback, sabe? De você entender, você falhar rápido é muito importante. Sabe? Quando você falha naquele primeiro teste que o Alfredo falou, mexi num pedacinho aqui do Jenga e não caiu, se ele vai cair, no teste ele já vai me falar. Então, o primeiro feedback é o feedback mais rápido, mais barato, porque eu chegar lá na frente na usuário e cair tudo lá para frente, o Jenga despencar, né, lá na frente. Então, acho que eu assim, princípio de feedback, sabe? Não só de feedback disso, mas feedback na sua carreira, como eu tô indo, como é que foi parear comigo, sabe? Ter o feedback mais rápido, você consegue falhar mais rápido e você consegue mudar o curso, né? A gente brinca que se você mudar um grau na sua direção, você tem tiver um navio, você vai para um lugar totalmente diferente, você vai parar em outro continente. Então é isso, sabe? Você ter esse feedback rápido e conseguir fazer essas mudanças, assim, de comportamento, de cultura, para você conseguir mudar né, e ter um resultado um pouco mais rápido. Pois o que eu adicionaria a isso assim, as práticas mesmo, assim, as ferramentas, esse tipo de coisa, a gente costuma publicar no nosso radar e tá lá muito bem detalhado, mas com mais contexto do que eu possa dar aqui. Mas se tem uma coisa, assim, que quando eu estou buscando pessoas para fazer parte dos meus times, assim, foge daquele estereótipo do dev antissocial. Foge disso, cara. Não é esse o caminho, sacou? Assim, essa ideia do dev lá do Jurassic Park, tá ligado? Aquele cara que tá no terminal verde, assim. Isso é coisa de filme, sacou? Então, software é sobre pessoas. Você está resolvendo um problema de pessoas, você vai trabalhar junto com pessoas, você vai ter que lidar com problemas de pessoas. Então, capacidade de se comunicar, capacidade de expressar um raciocínio, capacidade de trabalhar em equipe, todas essas questões humanas, assim, que a gente que é de exatas costuma negligenciar, é o que acaba virando um teu diferencial no mercado. Porque todo mundo que veio de exatas vai saber codar, que quis caminhar esse caminho, vai saber codar. Codar não é um diferencial. O que vai te diferenciar é se tu é um dev que vai conseguir falar com o CTO lá e explicar para ele por que a tua solução é melhor. Porque se tu não tiver essa habilidade, tu pode ser o satanás, mas tu não vai conseguir levar essa coisa para frente, sabe? Então, uma das coisas que eu falaria, assim, não técnico, assim, que é técnico no fim das contas também, mas é essa coisa, assim, né, de colaborar, trabalhar junto e trabalhar na comunicação, trabalhar na maneira como se expressa, assim. E do ponto de vista de tecnologia, eu sou um apaixonado por testes. Eu falo assim, cara, se você não sabe testar sua aplicação, você está muito, muito, muito atrás, assim, de todo mundo, sabe? Aprenda a testar, cara. Aprenda a testar. Dia desses, eu estava numa conversa com o Sérgio Lopes, né, nosso CTO aqui na Lura, e a gente estava discutindo exatamente esse ponto, né? Quais são os diferenciais que a gente enxerga para uma pessoa de tecnologia, né? E a gente caiu nesse ponto que você falou, Alfredo, de a pessoa que entende o negócio, que entende o usuário e que mais que entende, né? Sabe se comunicar, sabe ouvir, né? Escuta aquilo que o cliente está falando e o cliente nem sempre ele fala o que ele quer, né? Mas a gente consegue, eu fui desenvolvedor, né, durante muito tempo, mas a gente consegue traduzir o que a pessoa está falando para o que ela realmente quer, né? Porque ela realmente está precisando lá do outro lado, e não é uma habilidade fácil de se ter, mas é justamente, eu concordo muito com o que você falou, viu, Alfredo, que é o diferencial.
E o pessoal está concordando também muito aqui nos comentários com a habilidade que a Bárbara falou, né, a questão do feedback. Então, ó, tem um comentário aqui da Rita Francisca. Fantástico esse ponto do feedback. O comentário do Aloysio Chagas, né, que o feedback é fundamental em tudo. E tem o outro da Kelly, né? Eu achei o melhor, né? Feedback é um ato de amor, né? E é mesmo. E mesmo o feedback ruim, tipo, isso daqui não tá funcionando, né? E quanto mais cedo você souber, né? Que é o que a Bárbara falou, né? Eu preciso desse feedback rápido, né? E o feedback ruim, né? Acho que talvez até mais importante do que o funcionou, tá funcionando, não tá funcionando, não vai funcionar, e na hora que você levar isso daqui lá para frente, você vai tomar na cara, né? Isso é tão valioso, ou talvez mais valioso quanto, né? E para encerrar aqui, né? Eu queria encerrar com um comentário também agora recente aqui da Marciane, que é no fundo, né? Interação com pessoas sempre, no fundo, né? Essa conversa aqui com o pessoal da TW, né? Ela cheia de tecnologia, muito sobre tecnologia, mas de novo, por trás de toda a agilidade, por trás de todo um processo de transformação ágil, transformação digital, a gente está falando sobre pessoas, no final das contas. Então, o Alfredo e a Bárbara, né, falaram exato, né? No fim do dia, tudo está relacionado a pessoas, né? Então, o Alfredo e a Bárbara, né? No final das contas, a gente falou muito aqui de tech, mas são pessoas que estão usando a tecnologia como um meio para entregar valor para outras pessoas, né? Para entregar resultado para outras pessoas, né? E acho que, fechando aqui a nossa conversa, Alfredo e Bárbara, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente, abrilhantando e fechando, né, com chave de ouro aqui a nossa semana de agilidade. E queria fazer um convite para o pessoal que está aqui com a gente para conhecer o radar da TW, que é uma ferramenta muito legal. Quando mesmo, gente, sai a atualização do radar? Sai nesse mês ainda. Dá para dar esse spoiler? Então tá bom. Sim. Então, ó, esse mês sai a atualização, mas não significa que, então não vou deixar para ver lá no fim do mês. Não. O que está no ar lá hoje, nesse link aqui que está disponível aqui embaixo para você, já tem um monte de insights, um monte de coisas legais, e é muito legal porque eles mostram, né, essa tendência de, olha, isso daqui vale a pena você avaliar como sendo uma prática que pode ser interessante no contexto da tua organização. Olha, isso daqui, na nossa experiência, a gente testou aqui, não deu tanto certo, não. Então, olha, avalie na tua organização, mas vai com um pouquinho mais de cautela, né? Vai com um pouquinho mais com o pé atrás ali, ou testa com um pouquinho mais de parcimônia, né? E esse que é o intuito do radar, e que é uma ferramenta muito legal, e a gente se baseia também muito aqui dentro da Alura, né? Nas nossas práticas e nas nossas iniciativas de dia a dia aqui, né? Dentro do nosso contexto. Então, eu queria fechar, então, Bárbara, muito obrigado, viu, pela tua presença, pela contribuição. Queria agradecer muito também você, Alfredo. Obrigada a vocês. Alfredo, por ter ajudado a gente aqui, contribuído também nessa conversa muito rica. A TW, né, a Nanda também, né, que fez o meio de campo aqui com a gente, tá aqui nos bastidores assistindo aqui em algum lugar nessa conversa. E por fim, fechando essa nossa semana, eu queria também agradecer o James, que participou, brilhantou também aqui fazendo a interpretação em Libras aqui para a gente. Muito obrigado, viu, James? E foi curioso, né, porque essa semana foi a semana do Dia Internacional do Intérprete de Libras, não foi coincidência, não foi combinado, foi muito legal. E agradecimento, por fim, especial a você que está participando aqui com a gente, que está comentando, conversa boa demais, agradecendo, e o agradecimento meu a vocês que ajudaram essa semana a acontecer, todos os envolvidos. E por último, um convite, né, para quem está aqui com a gente, né, até agora, né,
dá uma acessada também na página de empresas da Alura, né? Se você está querendo entender todos esses termos, né? Entrega contínua, evolução, arquitetura emergente, evolutiva e emergente, todos esses termos que a gente discutiu hoje e ao longo dessa semana, né? E você tem a necessidade de entender, quero descobrir um pouquinho mais o que é isso, me aprofundar nisso daqui, né? Conheça aqui a Alura para sua empresa, né? Acessa aqui o link que está disponível aqui na tua tela. Leva a Alura para dentro do ambiente da tua organização, conversa com o nosso time, que a gente está oferecendo um tempo gratuito aqui para a tua empresa, então conversa aqui com o nosso time para levar esse conhecimento, né? E essa profundidade de conhecimento aí para dentro da tua organização. Gente, muito boa noite, fica aqui o meu agradecimento. Em breve teremos mais surpresas aí, mais anúncios, mais divulgações, então continua acompanhando a gente aqui nas redes e valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Foi um prazer.